Vocês estão rindo. Vocês vivem do nosso suor, porque vocês foram eleitos por nós. Estou aqui para dizer, eu nunca tive a liberdade de votar fora do PT. Nunca. Sabe por quê? Porque, não, eu não fui obrigada até certo tempo. Eu acreditava, como muitos de vocês aqui acreditam nos seus colegas. Eu carreguei água na galinhota, 60 litros de água, para fazer a casa, que você me deu o lote na mão. Você me deu o papel, que era meu lote, na mão. Em 2016, no dia 26 de março de 2016, você me deu o lote na mão. E eu construí uma casa e fui expulsa dela. Depois de quase 16 anos. Ô, Bolsonaro, tô com saudade de ti, presidente. Você, presidente, não roubou esse país. Aquele barbudinho, segundo Palocci, vou repetir, eu gosto de repetir isso, ou na CPI do BNDES, o Palocci, atenção, imprensa, o Palocci falou, eu também fui culpado disso, eu também fui culpado, porque o barbudinho roubou, não foi só 500 bilhões de reais não, foi muito mais! Pessoal, eu quero deixar esse depoimento aqui dessa ex-MST, que ela vai dizer e relatar o que acontecia dentro desses acampamentos. Ela vai dizer que ela já foi espancada, foi humilhada, colocada na rua. Então, veja só que a realidade do que a esquerda vende, que não, nós somos a favor dos sem-teto, estamos trabalhando por essa minoria, conversa fiada. Eles usam essas pessoas como massa de manobra para trazer voto para eles. Mas essa integrante, essa ex-integrante vai revelar tudo aqui nessa CPMI e vai jogar na cara dos esquerdistas tudo aquilo que eles são e vai mostrar a hipocrisia de cada um deles. Quero deixar esse vídeo aqui para vocês conferir, mas antes, deixa aquele like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se aqui no canal e bora assistir esse conteúdo agora. Área pública, a senhora chegou a participar de alguma invasão, de algum prédio público, ou fechamento de estrada, alguma coisa desse tipo? Fechamento de estrada, não. Mas prédios públicos, várias vezes nós ocupamos o INCRA em Salvador, ocupamos a Câmara dos Deputados, ocupamos aquelas secretarias públicas, tudo lá. A senhora participou da ocupação da Câmara dos Deputados, Sim. sob o comando do MST? Sim. E eles que trouxeram a senhora da Bahia até aqui? De ônibus. Pagaram a hospedagem, pagaram o transporte e Sim. fizeram a senhora vir invadir a Câmara? Sim. A senhora pode contar algum caso de propriedade privada que a senhora tenha participado e presenciado como a coisa foi organizada e realizada? Não, porque geralmente a gente inferior, você foi tirada para uma atividade. Então nós não temos o contexto comprovado para onde nós vamos, o que nós vamos fazer. Eu já participei, já ocupei a sede da Suzano, já ocupei as fazendas da Suzano. Quando a senhora chegou na fazenda da Suzano, tinha alguma coisa plantada ou em produção lá ou era uma terra abandonada? Não. Não? Muito produtiva. E qual era a ordem? Com vários funcionários de porteira e tudo. Então, assim, nunca participei da Suzano, da JU, tinha todo o implemento, tinha segurança, lógico, segurança nas portarias. Só que quando a gente é enviado para esses lugares, ele está arrancando o que é nosso. Então, nós somos Nesse caso, convencida a ocupar porque nos pertence. Na ocupação da sede da Suzano, nós, inferiores, só fazia ocupar. As demais resoluções de se apropriar de alguma coisa, isso pertencia à direção do MST, não os. ou seja, a parte que o senhor Elivaldo narrou aqui, de se apropriar de bens, era uma decisão e era um procedimento dos militantes e dos coordenadores. Nós não. Entretanto, havia uma ordem para quem estava na massa ali de frente, para derrubar os eucaliptos da propriedade da Suzano. Derrubar os eucaliptos. Nos últimos 6 anos, eu comecei a não querer mais participar das atividades do movimento. Aí comecei a ser perseguida. Perseguida como?
Dentro do acampamento, ameaça de mandar embora, ameaça de desocupar o lote. Como foi o seu caso especificamente? Por que houve essa desavença? Como a senhora se comportou? E qual foi a atitude tomada pela liderança do movimento lá naquele acampamento? Como eu falo para vocês, há mais ou menos 6 anos, vinha a perseguição, não só de mim, mas como todo o acampamento. E a fala era: se vocês não fizerem isso, ou não fizerem aquilo, ou não dá isso, ou não dá aquilo, a porta da rua é a serventia da casa. Não dá o quê, por exemplo? O que eles exigiam? Contribuição, coletivo, ocupação. Ou seja, participar das invasões, doação em dinheiro tinha alguma forma? Sim, também. Itens que você... Participar dos serviços, como foi citado aqui, a Serviço portaria, coletivo, etc. Sim. Quem era a liderança daquele grupo naquele momento? Naquele momento e até hoje, o momento é Evanildo, que o nome dele o apelido dele é Evanildo, o Elton, Lio, PC, e até mesmo o colega ali que comparecia diariamente no nosso acampamento e era citado como a liderança do MST para nós. Pelo menos era o que os líderes do assentamento diziam, que o maior líder nosso era Valmir Assunção, do qual... O que aconteceu efetivamente quando a senhora... Ordem. Por favor, Rodolfo, por favor, deputado Rodolfo. O que aconteceu efetivamente quando a senhora se recusou a participar, a continuar contribuindo, enfim, quando a senhora se posicionou em relação a esses abusos, essas ilegalidades, qual foi a consequência para a senhora e para a sua família em resposta à sua posição adotada? Inúmeras consequências que eu espero que os colegas aqui resolvem deixar eu mostrar com muita educação. Vai mostrar. Está pronto o vídeo? Eu quero falar uma fala aqui. Independente de Lívia, que teve prazer de estar aqui, esse não é o meu. E Valmir sabe disso, que não é o meu prazer. Durante muitos anos, eu lutei para não estar num lugar como esse. Mas eu estou. Porque é uma vergonha para mim. Eu olhei para cada um de vocês aqui. E eu vi a cara de demagogia dos representantes do meu país, que não sabe, não sentiu, não viu e nunca vai saber. Sabe por quê? Porque não querem saber. Porque muitos de vocês aqui necessitam daquela mão de obra, daquela massa de manobra. Eu me envergonho hoje de ser brasileira. Me envergonho. Eu estou com vergonha aqui. Eu estou relatando aqui um crime envergonhoso. Que vocês não sabem, vocês estão rindo. Rindo. Eu tive coragem de estar aqui, sabe para quê? Não é para defamar o movimento, não. É para minha honra. É para minha honestidade. Porque eu aprendi, estudando a Bíblia, que eu tenho que ter uma honestidade. Que eu tenho que ter uma fé incorruptível. Parabéns. Eu só queria ser dona de mim. Eu só queria ter o direito de ir e voltar. Eu só queria ter o direito de dizer: eu não aceito essa decisão do MST. Porque vai de encontro aos princípios de direitos humanos, vai de encontro aos princípios de direitos constitucional. Parabéns. Eu tenho para mostrar, não para só dizer para vocês rir. Vocês estão rindo. Vocês vivem do nosso suor, porque vocês foram eleitos por nós. Eu estou aqui para dizer que esse movimento, no extremo sul da Bahia, age criminalmente quando alguém diz não para eles. Eu nunca tive a liberdade de votar fora do PT. Nunca. Sabe por quê? Porque, não, eu não fui obrigada até certo tempo. Eu acreditava, como muitos de vocês aqui acreditam nos seus colegas. Eu fui para a rua durante anos e anos. Eu só não fui nessa última política agora por causa do que fizeram comigo. Anos e anos fazer campanha para Valmir Assunção. Nunca bebi uma água do bolso de Valmir Assunção. Eu nunca bebi. Então, para mim, não é honra estar aqui, não é alegria, é vergonha. Mas eu não podia ficar na minha casa apanhada, humilhada, levando o nome de bandida. Porque se eu me calasse, eu omitia.
Eu carreguei água na galinhota, 60 litros de água, para fazer a casa, que você me deu o lote na mão. Você me deu o papel que era meu lote na mão, em 2016, no dia 26 de março de 2016. Você me deu o lote na mão. E eu construí uma casa e fui expulsa dela, depois de quase 16 anos. Na minha casa, depois de tantas marchas. Alguém aqui já participou de uma marcha? Valmir não vai ficar vermelho, porque ele não quer admitir que todo mundo erra, ou que o acampamento, ou que o assentamento, ou que os militantes estão errados. Certos momentos eu até acreditei que ele não sabia. Várias vezes tentei até falar com ele. Mas eu sou pequena demais para chegar perto. Eu quero que vocês mostrem os vídeos que muitos de vocês aqui viu. O que me aconteceu. Bom dia, né? Porque eu nem dormi ainda, doutor, porque nós não teve como dormir. Para mim é bom dia, que eu ainda nem tomei café, nem almocei. Mas já é 1h da tarde aqui na cidade do Prado. E é isso aí. Esse é o resultado da nossa, pela luta, pelo documento da terra, pela legalização da terra. Senhores ministros da Justiça, senhor presidente, ou nós temos um país de gente, ou nós temos um país de animal irracional. Nós temos que tomar rédea das nossas vidas. Não podemos viver coagido, feito bicho, no mato, usado como mão de obra escrava, massa de manobra, moeda de troca, escudo humano. Precisamos de socorro. Esse era o socorro que nós tínhamos pedido lá atrás, que os senhores fizeram o favor de tirar daqui a Força Nacional. Eu fui uma das pessoas que pediu a Força Nacional para poupar a vida. Eu posso não morrer agora, mas eu estou toda machucada, toda chutada, toda hematomada por dentro. E olha só o que está acontecendo hoje. Eu tenho uma roupa no corpo, não tenho direito de voltar para casa. Meus filhos maltratados, minha filha de 8 anos, viu? Quase que violentada. Que país é esse? Que país é esse? Está lá 60 e tantas hectares alugadas. Entra 40 mil por mês lá no meu assentamento. E eu batendo inchado e levando o nome de preguiçosa por causa deles. Eu quero justiça. Eu vou voltar para minha casa e eu quero justiça. Eu quero pedir para me mostrar aqui a vocês os tipos de roupa que me arrancaram da minha casa às 1h30 da manhã. Com a minha filha de 4 anos, que hoje está com graves problemas psicológicos. Meu filho de 20 anos, que na época tinha 18, que não tem vontade nem de sair de casa. Porque quando ele chegou no acampamento, ele tinha 5 anos. E ele perdeu tudo. Sua segurança, sua convivência com sua comunidade, com aqueles que dizia que protegia. Eu vou mostrar a roupa com qual eu tive direito em 15 anos de desocupar o assentamento, como eles dizem. Essa foi a camisola que eu dormia. Essa foi a camisola que a minha filha dormia. Eu tenho uma filha hoje com doença psicológica apavorante, que faz movimento social. Eu quero que a direção do MST chegue aqui e diz que eu sou fake news, que eu não existo. Silêncio, silêncio. Que eu não atuei, que eu não fiz movimento, que eu não existia dentro do assentamento. Que nem Evanildo deu uma entrevista na rádio, que eu era uma bolsonarista. Por sorte ou azar de Bolsonaro, eu nunca votei nele. Palhaço. Ele nunca teve o meu voto. Agora, Valmir teve meu voto desde o primeiro mandato. O senhor não pode falar. Não deboche, deputado, por favor. Você que foi caçado porque pegou dinheiro do MST, não pode falar. Por favor, deputado. Por favor. Só um pouquinho. Vamos continuar. Eu acordei com em torno de umas 120 pessoas quebrando as portas, as janelas, os telhados da minha casa. E quando eu levantei, eu assustei, eu já estava segura pelos cabelos, por o Elton, que Valmir conhece muito bem, que é compadre dele. Aos murros, ao chute, ele me arrastou do quarto, me levou para a sala,
me jogou no chão e eu comecei a ser espancada por Jai, por Valmir, por Sirlene, por uma outra aqui que eu esqueci o nome, que me jogaram em cima de uma caminhonete e, segundo eles, me levaram para matar no eucalipto. Mas não me mataram porque, quando ele estava me tirando do carro, provavelmente era próximo à pista, o farol de uma carreta lumiou muito forte. E eles acharam que era a polícia. E me largaram amarrada, tem umas cordas aqui. Me largaram amarrada com minha filha de 8 anos, meu filho de 18 na época. E... Só para deixar claro que o Valmir que a senhora se referiu não é esse Valmir, é um outro Valmir, né? Hã? É um outro Valmir. Que é compadre de Welton? Não, a senhora citou a palavra Valmir, só para deixar claro, para não ter... Estou perguntando. Não, o advogado está me contando aqui. Estou fazendo a pergunta. O Valmir, o nome Valmir que a senhora citou, que foi um dos que deu, que bateu na senhora, não é o nosso colega deputado Valmir Assunção. Não, é outro Valmir. Dentro do acampamento. Não, deixa de ser venal, Nilton. Estou fazendo a pergunta porque ela se confundiu, uma pessoa simples. Que covardia é essa? Está entendendo por que eu estou me sentindo envergonhada e humilhada de estar aqui? Vocês são autoridade. Vocês não têm educação nenhuma. Você acha, Valmir, que é uma armação aquelas porradas ali? Fala pra mim, você acha? Responde pra mim. Por favor, vamos manter o silêncio. Calma. Vocês estão envergonhando o país. Só um minutinho, por favor. O criminoso MST, ele não só invade áreas dos outros, eles matam gente. Eles batem nas mulheres, como a senhora apanhou, na cara, por esse movimento criminoso. Brasil, esse movimento MST é um movimento de criminosos. Usa as pessoas menos esclarecidas, enfia o dinheiro no bolso para ganhar a política, para fazer coisas totalmente irregulares. Os senhores estão certos. Nós sabemos que vocês estão falando exatamente o que ocorreu. Parabéns, os senhores são corajosos. Muito corajosos. Dá para notar, e eu acredito, eu não conheço, os senhores eu conheço através dos fatos aqui apresentados. Eu acho que nós, todos os parlamentares, nós da direita, os conservadores, e mesmo os da esquerda, mesmo que apoiam criminosos, não tem problema não. Todos nós tínhamos que se curvar a essas pessoas, senhores. Todos nós. Eu sou colega de todo mundo que bate na cara da esquerda. Eu bate na cara. Olha, rapaz, olha aí, deixa ela falar, presidente. Eu gosto disso, presidente. Eu gosto. Tinha gente lá invadindo lá o Planalto assim, ó. Ó, tinha gente invadindo o Planalto assim, ó. Perceberam? Entenderam o que eu falei? Assim, ó. Invadiram o Planalto. São criminosos esses que invadiram o Planalto. Antes dos... servindo café e águazinha gelada. Tava lá. Ó o narizinho, ó o narizinho. Olha. Ô, Bolsonaro, tô com saudade de ti, presidente. Você, presidente, não roubou esse país. Aquele barbudinho, segundo Palocci, vou repetir, eu gosto de repetir isso, ou na CPI do BNDES, o Palocci, atenção, imprensa, o Palocci falou,
Eu também fui culpado disso. Eu também fui culpado. Porque o Barbudinho roubou, não foi só 500 bilhões de reais, não. Foi muito mais. Eu perguntei para Palocci, para onde esse ladrão mandou o dinheiro? Ele disse, para os paraísos fiscais. Aí eu disse, Palocci, qual paraíso fiscais? Esse eu não posso falar. É real isso. Quem foi da CPI do BNDES entendeu o que é esse grupo aqui, olha. É grupo criminoso, ladrão que rouba esse país. No dia de hoje é muito parecido. Vieram aqui, supostamente, pessoas que iriam trazer questões muito significativas contra o movimento, sem prova nenhuma. A gente está aqui há horas, há muitas horas. Há quantas horas a gente está aqui, gente? Das 2 e pouco. Nada. Glaze, zero prova. Vocês não conseguem trazer nada para a sociedade. E agora estão dizendo que querem mais 60 dias de CPI. Para quê, gente? Para seguir passando essa vergonha? Prometendo que vai entregar tudo e não entrega absolutamente nada. Isso aqui já acabou há muito tempo. Nenhum centímetro na criminalização do movimento social. Agora, isso aqui é tão farsesco que algumas pessoas, inclusive, foram candidatas na última eleição. Apoiadas por quem? Pelo Jair Bolsonaro. E aí estavam há semanas aqui dizendo, absurdo, tinha adesivo da deputada lá no Pontal do Paranapanema. E não é que tem adesivo do Bolsonaro e do depoente nesse assentamento do qual ele faz parte? Agora não é crime. É um grande problema quando o movimento social se organiza. Agora, quando são pessoas que tomaram conta do acampamento para, inclusive, favorecer empresas, gente. Que absurdo, Rural e Companhia. Cobravam cerca de R$2.000 para poder fazer georreferenciamento. Essas pessoas mentem por tabela porque não conhecem a nossa realidade lá no assentamento, né? Então, infelizmente, muitos dos senhores não vão poder comprovar que o que foi dito aqui não se sustenta em 95% do que foi dito, em 95%. Aí me começa uma pessoa dizendo o seguinte, que não conhece ninguém ligado ao MST. Conhece. Tanto que conhece que falou até da minha casa lá dentro do assentamento, que está no processo da primeira etapa que não concluiu ainda, que é uma casa de 45 metros quadrados, está sem reboco, sem piso. E se você quiser aproveitar a oportunidade e aprender como fazer de 2 a 5 mil na sua casa usando o seu telefone celular, tem uma oportunidade. Clica no link no primeiro comentário fixado. Assista a aula que tem lá, que vai te ensinar o caminho de como você fazer isso aqui na internet e lucrar. Não tem nada a ver com aposta, jogo, tigrinho, nada disso. É um negócio online que você pode implementar na sua vida, aprender e fazer uma renda extra, ou então viver da internet como muitas pessoas hoje vivem, assim como eu vivo. Você pode aprender o método, aplicar e faturar mensalmente aqui na plataforma do YouTube. Clica no link no primeiro comentário fixado e assista a aula que é totalmente gratuita. Pessoal, o que esse integrante falou do MST é uma realidade. A esquerda vende a ideia de que o MST são aquelas pessoas pobres coitadas. Vamos separar uma coisa aqui. Existe dentro desse grupo do MST pessoas que são usadas. Essa aqui é a verdade. Não é todo mundo que está ali dentro que é tudo ruim, quer vandalizar, nada disso. Mas os cabeças do MST, as lideranças, usam essas pessoas de forma estratégica para invadir propriedade, para queimar as propriedades, para fazer arruaças, um monte de coisa. Os cabeças é que usam. Quem são os cabeças? Os cabeças são vereadores, deputados. Por quê? Eles querem o voto dessas pessoas, prometendo dar uma terra, dar uma casa, e vem com aquela, não, vamos fazer a reforma agrária. E eles vendem essa ideia. E as pessoas, como a maioria dessas pessoas, são pessoas que, muitas delas, na sua humildade, não tem estudo, não tem um trabalho fixo, vive do que planta, alguns são catadores, são pessoas que não têm onde morar. E eles vêm com aquela promessa de dizer, não, eu vou conseguir minha casa, então eu vou participar desse grupo. Mas, infelizmente, é uma enrolação. Porque, na verdade, se a esquerda e se o Lula quisesse tirar esse povo da rua, eles poderiam fazer isso. Quantos bilhões não foram desviados dos aposentados
Quantas falcatruas, quanto desvio de dinheiro, quantas coisas, quantas viagens, quantos gastos esse governo faz. Será que não poderia pegar esse dinheiro e dar terra para as pessoas? Dar uma escritura, uma posse de um terreno, uma casa? Será que não poderia construir? Poderia. E por que não faz isso? Porque eles não podem acabar com esse grupo. Eles não podem acabar com o MST. Eles não querem aqui no Brasil encerrar e acabar com a miséria das pessoas. Não, eles têm que manter a miséria das pessoas, porque é isso, eles usam isso para trazer voto para eles. Ou seja, uma das coisas que é muito necessária na vida de muitas pessoas, mas que eles não querem acabar, é justamente esse negócio do Bolsa Família. É necessário, muitas pessoas precisam, é verdade, tem muitas pessoas que vive disso, é verdade, nós não temos o que dizer, mas eles usam isso com intenção terrível para manter essas pessoas lá e fazendo aquela promessa, se eu não permanecer no poder, outro vem e vai tirar, viu? Então vote em mim que eu mantenho essa renda para você. Ou seja, eles querem manter essas pessoas presas para ter voto dessas pessoas. Eles não querem dar a liberdade para que essas pessoas aprendam a viver, empreendam, abram um negócio, viva com as suas próprias pernas. Não, o governo quer manter essas pessoas. Eles usam. Essa é a triste realidade aqui no Brasil. E o que o deputado falou é uma grande realidade. Que o Barbudinho desviou, foi bilhões, não foi com M não, foi com B de bola, bilhões. Aí eu pergunto, esses bilhões que foram roubados, a vida de quantas pessoas poderiam ser mudada? Quantas pessoas poderiam ter a posse de uma casa? Mas infelizmente eles humilham essas pessoas, aí vem esses integrantes, esses ex-integrantes desse grupo do MST e conta a realidade do que acontece lá dentro. Se não participar, se não seguir as regrinhas de lá de dentro do MST, apanha, é expulso. Essa senhora aí, você acha que ela ia nessa CPMI, nessa CPI, aliás, você acha que essa senhora ia expor a sua cara, ia falar o que falou, colocar nome de pessoas para mentir, levantando falso, calúnia? Claro que não. Ela tem consciência do que ela está fazendo. E outra coisa, isso é até um risco para a vida dela, é até um risco para a vida deles, expor desse jeito os integrantes que fizeram isso, né? Essa é a triste realidade. Mas isso tem acontecido aqui no Brasil, principalmente no Nordeste. A esquerda, eles fomentam e eles veem que essa ideia, não, é porque nós temos que... É só demagogia, é hipocrisia. Eles não querem tirar o povo da pobreza, não. Vocês viram aí nas imagens a casa da mulher casteia, tudo quebrada, tudo... uma arruaça fizeram na casa dela. Tudo por quê? Porque ela não quis participar de um movimento. E eles são obrigados aí, não é dizer, vai ter uma caminhada, vamos, não é assim, chamar e a pessoa se disponibilizar e ir por própria vontade, não. É forçado aí, tem que participar, tem que invadir, tem que fazer aquela marcha. Então, essa é a triste realidade, isso tem acontecido muito aqui no Brasil e é por isso que nós precisamos, como brasileiros, tirar a esquerda, porque... a esquerda é um atraso para o Brasil. Essa é a triste realidade. E essa é a verdade. A esquerda é um atraso para o Brasil. Se o Brasil quiser progredir, nós temos que colocar um governante que dê liberdade para as pessoas investir no seu negócio. Se quiser trabalhar para os outros, trabalhe, né? Facilite a vida do empreendedor para ele abrir um negócio, para que pessoas trabalhem no negócio dele, mas não dificulte, porque aqui no Brasil o que nós mais vê é dificuldade para a vida de quem quer empreender. A pessoa quer abrir um negócio, aí tem que ir buscar um documento disso. É tanta coisa que a pessoa até desiste de abrir um negócio. Tanta dificuldade, tanta burocracia, tanto imposto, é tudo lá em cima. Então, muitos empresários acabam fechando as portas pelo fato de que a burocracia é muito grande. Infelizmente, essa é a triste realidade. Mas nós precisamos de um governante que facilite, baixe os impostos. Você viu no governo Bolsonaro? Quanto mais baixou o imposto, mais arrecadou. O governo atual agora, mais aumenta imposto, parece que não dá para nada, mais gasto tem. E o déficit, e o rombo fiscal e tudo aí que eles querem esconder. Essa é a triste realidade. Mas tá aí, um vídeo muito interessante, quis trazer para vocês.
Gostou? Deixa o like, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.